Quando a gente estava fechando a primeira década do século XXI, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han publicou o livro Sociedade do Cansaço. Ele dissecou de um modo certeiro o mundo de hoje, um mundo em que os valores do trabalho tomaram por completo as nossas vidas. Desempenho, individualismo e produtividade agora estão em todo lugar. Enquanto isso, os índices de transtornos psiquiátricos vão se tornando estatísticas preocupantes. Cansaço, depressão e uma eterna sensação de não dar conta das tarefas. Como é que a gente chegou até aqui? Eu acho que existe uma linha muito fina entre positividade saudável e positividade tóxica. Nós precisamos de energia positiva para viver. Nós precisamos de axé. Só que se a pessoa está trocando uma visão realista do seu contexto por uma positividade artificial, a quem isso serve? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me empodero e sou capaz de fazer resultados extraordinários. Eu sou minhas escolhas, minhas decisões, meus pensamentos. Eu sou José Roberto Marques e eu sou um especialista do comportamento humano. E a minha missão é, através da ciência, ajudar as pessoas a chegar num nível de evolução maior. Esse é José Roberto Marques. Ele é um dos pioneiros do coaching no Brasil. Com mais de 30 anos de experiência, 63 livros publicados e até já representou o Brasil em uma conferência em Harvard. Ele também é presidente fundador do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que já formou mais de 100 mil profissionais no Brasil. Se tem alguém que sabe de coaching, é o Zé. Que o cérebro ele tem dificuldade de discernir realidade de pensamento. Se eu estou num padrão mental, num estado mental positivo, eu estou compartilhando com o universo energias positivas. Essa positividade vai atraindo cada vez mais e mais relacionamentos mais saudáveis, positivos, negócios mais positivos, pessoas que estão na mesma frequência. Quando eu busco a felicidade, eu estou literalmente me programando, me projetando para conseguir coisas incríveis. Eu odeio frase de motivação. Esse é o Júlio Peixoto, mais conhecido como criador do Coach de Fracassos, uma página nas redes sociais que bombou por causa de suas altas doses de ironia quando o assunto é coach. Se tem uma coisa que irrita o Júlio, é o excesso de positividade. Em 2018, eu estava no processo querendo emagrecer, né? E aí procurei um endocrinologista e ele me encaminhou para um nutricionista, me encaminhou para um psicólogo, fiz todo o processo. E em 6 meses eu já tinha perdido cerca de 45 quilos, né? Porém, um dia eu fui no aniversário de um amigo, né? Um churrasco e pizza, né? Eu tava ali com aquela revolta, né? Por não estar comendo nada. E aí chegou uma crush, né? Uma crushzinha dele, me soltou essa frase: ah, você emagreceu errado. E aí eu comecei a discutir com ela: como assim emagrecer errado? Como é que você fala algo desse tipo, assim? E você é o quê? O que é que você faz? Ela se intitulava Coach de Emagrecimento. E eu fiquei, coach de emagrecimento, o que é isso? Uma pessoa que não tem nenhuma formação de saúde, não tem nenhuma formação na área e está tentando fazer com que as pessoas emagreçam, né? E aí eu comecei a brincar com isso também, né? E aí criou-se a página Coach de Fracasso. De um dia para o outro saiu de 10 mil para 30 mil usuários, para 30 mil seguidores. É impressionante, né? A proliferação dos influencers e dos coaches, e dos mentores, e dos gurus, e da autoajuda. O crescimento dessa literatura de autoajuda vem para suprir uma lacuna. Então, no lugar dos projetos revolucionários, você tem narrativas individualistas, narrativas que prometem a felicidade sem uma dimensão coletiva. A felicidade é a partir da autoafirmação do eu. Eu vou ser feliz
atingindo esse determinado propósito ou sendo igual a determinada pessoa. E por que o coach é criticado? Existem muitos interesses para fazer a mesma coisa e a gente consegue, utilizando um mix de ciência, fazer mais rápido. Só que tem médico bom, médico ruim, dentista bom, dentista ruim, jornalista bom, jornalista ruim, coach bom, coach ruim. Não é criticar especificamente os coaches, né? Mas criticar toda uma compreensão, toda uma sociedade que reproduz esse discurso. O extremo da positividade, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, basta acreditar, basta você se dedicar, basta você fazer, basta você. É o indivíduo que é o único responsável por se automotivar, por se empoderar, por fazer tudo por si mesmo. You can do it if you believe you can. And how true that is. Whatever it is that you're tackling, whatever your problem is, you can solve it if you believe you can. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa melhor. Nós podemos qualquer coisa que nós racionalmente falamos que nós queremos, mas num outro nível que está além do racional, do consciente, a gente sente que aquilo tem significado para a nossa vida. A sociedade em Foucault, ela deixa muito claro para as pessoas, através de vários dispositivos de controle social, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. A gente vem, de fato, de uma sociedade disciplinar. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers. Mas, nessa virada do século, a gente viu aí a destruição, né, dessa lógica da negatividade. Nós estamos passando pelo que Byung-Chul Han chama de excesso de positividade. Yes, we can. Você pode, mano. Você vai. Nada é impossível. Quanto mais eu me conheço, mais eu me equilibro, me curo, mais eu sou capaz de fazer coisas incríveis. O sucesso do mundo está nas pessoas e começa dentro de mim. Dentro de mim. E aí a gente não tá falando de psicologia positiva, a gente não tá falando de autoaperfeiçoamento da humanidade, a gente não tá falando de autoconhecimento, a gente tá falando de positividade tóxica, que é uma epidemia nos tempos atuais, em que a gente se obriga de olhar para o lado positivo das coisas, ignorando o lado negativo das coisas. Quando o sol chega a pino, ao meio-dia, ele também inicia o seu processo de descida em direção ao horizonte para que a noite chegue. As coisas nunca vão ser somente positivas, elas nunca vão ser somente negativas. Quando a gente fala em positividade tóxica, é uma metáfora da pessoa pensar que o amor é lindo, o céu é azul e que eu não preciso fazer nada. Mas deixa eu te falar, o amor é lindo, o céu é azul. E sem dinheiro e sem atitude você morre de fome. Se a pessoa tem uma consciência de positividade, a positividade tóxica, ela não existe. Porque não existe excesso de positividade se o significado for verdadeiro. Ignore o seu mal-estar, ignore as suas dores, ignore o seu sono, ignore a sua fome, ignore o seu medo, ignore que seus filhos estão em casa sozinhos, porque você precisa botar um sorriso na cara e vender mais. And this is ridiculous. You know, we all live the whole range of emotions, and when you're feeling burnt out, when you're feeling down, when you're feeling weary, this is part of the human experience, and people, I don't think, should be blamed for having those feelings. Imagine essa pessoa chegar dizendo que é um coach quântico de DNA, que vai reprogramar o seu DNA para abundância, né? E não tem fundamento algum. Say it again. Yes! Make me believe it! Yes, yes, yes! Se você pegar a história das pseudociências, quer dizer, das coisas que tentam se apropriar da ciência para vender picaretagens, etc., elas sempre pegam a ciência de ponta de sua época. A física quântica meio que se insere nisso. Existe um grãozinho de verdade. Se você não tiver uma atitude positiva, você nem começa o que você quer fazer. Mas isso é um ponto de partida. Nada disso garante nada. Aquela coisa que você sai correndo, enquanto você não olhar para baixo, você não cai. Do mesmo jeito que a lei da gravidade não funciona assim, as leis da física quântica também não funcionam
desse jeito, baseadas em mentalização, etc. Você conhece o que a voz é capaz de fazer? Eu tenho uma base de pessoas que fizeram meus cursos de 5.400.000 pessoas em 14 anos. Como que 100 mil pessoas pagaram, em média, um pouquinho mais de 6 mil reais, e tem 100 mil pessoas que vão fazer um negócio que não funciona. É impossível. Isso é estatística. Então eu tenho um exército do bem, eu amo falar isso, de pessoas ressignificadoras, restauradoras, pessoas que têm uma mentalidade de servir o ser humano. As pessoas que plantam amor, concórdia, que são positivas, elas atraem relacionamentos mais saudáveis, positivos, negócios mais positivos. É a lei da atração. Aqui eu tenho escrito Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque eu gosto de começar meu dia com frases de bem e oração. Então, se tiver algum dia que eu esqueci, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é lavar o rosto e raspar minha língua. Então, eu já olho pro espelho e já tá aí a minha afirmação e a minha oração do dia. Essa é a Mila Monteiro. Ela é professora de yoga, já fez um TED Talk e viajou o mundo inspirando milhares de pessoas através de programas na TV e seu Instagram. Então, se você ficar pensando, não quero, você vai ficar mais próximo do que você não quer do que ficar pensando, eu quero. São poucas pessoas que têm esse comprometimento com aquilo que elas realmente querem. E exige esforço, exige persistência, isso são traços de caráter, de personalidade, que não é todo mundo que tem. Eu acho importante eu ter em casa elementos que te remetem a questões positivas. A ametista é uma pedra que purifica e limpa tanto o ambiente quanto as nossas próprias energias. E eu acho muito importante ter ela na sala, porque eu dou bastante aula aqui, então é uma forma de deixar o ambiente neutro. Eu acredito que os cristais têm muito esse poder. O fato de você achar no início que você é capaz de, faz com que você ao menos tente. E as pessoas pessimistas, elas nem tentam, entendeu? Elas falam, já deu tudo errado mesmo. Pode ser que esteja implícito que ao olhar para o lado bom das coisas, eu ignore o lado ruim. E, na minha opinião, todos os extremos são tóxicos, né? Quando você limita a vida numa via única, você está, de fato, perdendo coisas que a própria vida tem para te oferecer. E a positividade tóxica está justamente nesse lugar de ignorar que fenômenos frustrantes, que coisas ruins, que coisas tristes estão acontecendo o tempo inteiro. Achar que a vida é só feita de fenômenos positivos, ainda mais no mundo que a gente vive, é uma ilusão. As atividades prazerosas, os esportes, a criatividade, a arte, tudo isso favorece a plasticidade cerebral. Quando você está em estresse, quando você está com medo, quando você está com raiva, tudo isso vai produzir substâncias, em particular hormônios, que vão reduzir a sua capacidade de se adaptar ao que está acontecendo. Pesquisas demonstram que pessoas na faixa dos 60 anos com bom humor têm menos risco de contrair doenças pulmonares. Os otimistas também possuem 35% menos chances de ter problemas cardíacos. Mas será que ser positivo é sempre bom? O excesso de positividade pode colocar as pessoas em risco. Então, uma pessoa que passa o tempo todo dizendo que está tudo muito bem, ela pode não perceber sinais de que as coisas estão mal e, quando finalmente for perceber, ser tarde demais. Eu super entendo essa questão de zoar esse conceito da gratidão com os gratiluz. Essa piada, ela surgiu porque as pessoas que pregam isso não fazem. O famoso gratidão, mas não dá bom dia pro porteiro. Eu não consigo um bom emprego, eu não consigo um bom casamento, não consigo uma boa namorada. E eu vou me frustrando. O crescimento dos casos de suicídio, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, está muito associado a uma pressão permanente de realização em que simplesmente a sua vida não se realiza. O coach ele não é responsável pelos seus fracassos. A partir do momento que alguém te vende algo, te vende um método e você não atinge, a culpa é sua. Você atingir, ele tem a parte do mérito, né?
É bem provável que realmente uma pessoa cética vai encontrar o tempo inteiro evidências de que tudo isso é uma besteira. E isso significa, por exemplo, realmente só cruzar com pessoas que são golpistas ou charlatãs, entendeu? A busca pelo sucesso, a busca pela felicidade, a busca pela realização. As pessoas, elas aderem cegamente a esses ensinamentos. E eles têm muitos adeptos. Esses indivíduos são profetas do desempenho e da positividade. Esses são profetas do cansaço. Muito prazer, meu nome é Uric Duarte e no momento eu estou como empreendedor. Bom, eu cheguei nesse pensamento de empreender através de uma insatisfação. E eu ficava me perguntando por que eu não tenho acesso a essas coisas que, no meu ponto de vista, são coisas básicas. Então eu entendi que existem dois caminhos. Eu trabalhar para alguém ou eu empreender, ser dono, ter o meu negócio local. Abro a loja, fica a parte da manhã até a parte da tarde. É uma loja de moda evangélica voltada para as mulheres. Venho para casa, minha esposa vai para lá. Almoço, vou para a rua vender a bala. Então trabalhar com esse arsenal de produtos, ter essas opções, faz com que eu atinja o maior número de pessoas, entende? Essa correria para uma outra pessoa é loucura, tá doido? Tu não tem tempo para descansar, tu acorda cedo e dorme tarde? Tá, mas é uma loucura que eu curto fazer. Depois eu volto da rua, tomo um café da tarde, depois eu vou pro farol novamente a parte da noite. E das 7h30 vou até às 11h. Não tem nada garantido, entende? Esse é o lado do empreendedor. Se o empreendedor não trabalha, ele não tem dinheiro. Então assim, se eu ficar sentado no sofá vendo Netflix, eu não vou chegar e não vou ter os resultados, por mais que Deus queira me abençoar. Não é adequado para a saúde, né? Nem individual, nem social, que nós não tenhamos tempo para descansar, por exemplo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse discurso é também um mecanismo de proteção. O sujeito se envolve numa capa ideológica para aguentar as dores da vida. Então, uma pessoa que está vendendo bala no sinal, ela está numa situação ultra precária. A galera que fala assim, coitado meu, ele tá vendendo no farol, coitadinho. Por que não arranja um trabalho? Não, cara, eu escolhi estar aqui. Média no Brasil, salário mínimo, 1.000 uns quebradinho. Cara, com todo respeito, 1.300 é uma semana de trabalho. Imagine você trabalhar 2, 3, 6 horas recebendo não toda hora. Então você tem que estar com a mente o quê? Positiva, acreditando que vai dar certo, que é uma fase. Faz parte do negócio, faz parte do jogo. O principal dessa mentalidade, dessa construção da mente, está baseado basicamente em livros, pessoas que estão dentro desse mundo do empreendedorismo e, sem dúvida, alguns conteúdos. Graças à internet, você vai acompanhando muitas pessoas, mas tem um assim que bota pressão e dá um gás, é o Rick Chester. E sem dúvida é um cara que motiva bastante. Esse é o Rick Chester, autor de livros best-seller que já foi convidado para palestrar em Harvard. A sua história inspira milhões de pessoas, e o Uric é uma delas. E tudo começou com esse vídeo. Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. É um cara que representa, é um cara que tá na luta, é um cara que passou por tudo aquilo que hoje eu tô passando. Cara, seria um prazerzaço conhecer esse homem aí pessoalmente. E se eu falasse que eu tô sabendo que você tá gravando aqui hoje? É nada, pô. Pega a visão. Não é ele não, para. Qual é? Tranquilão? Vamos lá. Amigo Selva.
Como é que você tá? Mano, satisfação de conhecer pessoalmente. A favela venceu, irmão. É isso, venceu. A gente não vence quando a gente chega, né? A gente vence quando a gente não desiste de continuar a caminhada independente da circunstância. Bravo. E se necessário for ficar até os 40, fica até os 40. E se necessário ficar até os 60, fica até os 60. E se tiver ficar até os 80, fica até os 80. Apenas não desista. É isso. O restante vai ser tudo consequência disso. Pegou a visão? Eu sou rua. Sou filho de um lugar chamado comunidade, bairro pobre, periferia. O rosto de milhões de pessoas representado num só. Eu sou isso. Eu peguei meu celular, encostei no rack da televisão, apertei o botão do play e falei o vídeo da água. Postei e fui dormir. Quando amanheceu o dia, tinha 8.000 pessoas lá. E aí eu vi que eu tinha dado um tapa na mesa. E aí o Rick foi convidado a palestrar em Harvard, ele escreveu um livro, vendeu centenas de milhares de cópias, assinou contratos milionários, se mudou para um dos metros quadrados mais caros do país dele, transformou a realidade da família dele. Eu uso hoje a mensagem para deixar claro para as pessoas, dá para chegar. Agora, sabendo que dá para fazer isso, se você resolver não fazer isso, aí a crise já não está mais no país, está em você. Eu acredito que vai acontecer, por quê? Porque eu estou disposto a dar meu sangue, suor e lágrima por isso. Então, quando a galera chega nesse nível de pensamento, cara, ninguém segura. O mercado, numa perspectiva meritocrática, ele vai utilizar o Rick Chester como exemplo, mas ele não vai possibilitar e criar oportunidades para que a gente tenha mais 10, 15, 20 mil Rick Chester. Ah, mas Gina, tu conseguiu construir, conseguiu estar dentro da universidade. Eu sou uma de uma turma de 30. A culpabilização está no sujeito e não numa estrutura como um todo. Fulano trabalhava 20 horas por dia e mesmo assim conseguiu passar no vestibular de medicina, no vestibular de direito. Isso é mostrado como uma história de superação. Veja, isso não é uma história de superação, isso é uma história horrível. Eu sou o primeiro da minha família a fazer curso superior, né? Minha mãe, empregada doméstica e cozinheira a vida toda. Meu pai era pedreiro até ser assassinado. Aí alguém pode dizer assim, não, você aprova que a meritocracia no capitalismo não dá certo. Na verdade, não, porque eu nasci e cresci numa favela chamada Borborema. Tem mais ou menos 6 a 7 mil jovens. Na minha época, quando eu entrei no vestibular, só entrou no vestibular eu e outro amigo. Não faz sentido lógico eu dizer que, no caso, nós somos melhores, mais esforçados do que os outros 7 mil jovens, que são 7 mil incompetentes. Vamos supor que isso seja verdade. A gente quer um tipo de sociedade em que o acesso ao básico como uma oportunidade educacional para desenvolver suas habilidades só seja franqueado aos melhores, mesmo que os melhores sejam só 2 de 7 mil? Os outros vão viver trabalhos precários, muitos vão ser recrutados para o crime, para o tráfico de drogas, e aí vem violência, e aí vem desigualdades, e aí vem problemas múltiplos que vão ter consequências para toda a sociedade. E aí, falando nesse universo afroempreendedor, por exemplo, e que muitas vezes ele é gerenciado por uma mulher negra, eu vou dizer para ela se autorresponsabilizar 100% e parar de mimimi, sendo que ela está enfrentando todas as violências do cotidiano dela. Lidar com a polícia, lidar com o gerente do banco, que é racista, é machista. A gente tem um histórico de mais de 50 anos de luta, mas a tendência é que alguém que é rico hoje é rico porque o pai era rico, porque o avô era rico e o bisavô era dono de escravos, basicamente. Então, ao invés do sujeito olhar para o bilionário com raiva como alguém que chegou onde está sem trabalhar, fruto da exploração, ele olha como exemplo de vida. Cara, se a galera que tá assistindo tem um celular, consegue ver uma live, um YouTube, ele não tem desculpa para falar que o mundo é difícil para ele. Mano, dá para mudar de vida. Tamponar os efeitos da nossa forma de organização econômica e política. Isso impacta diretamente na saúde mental. O processo de identificação como classe ele é mediado pela política. Eu não tenho uma garantia exterior a mim, então eu preciso que o meu eu seja uma garantia de sucesso. É esse disciplinamento do eu empreendedor, do eu competitivo. E a escola não tem que ser uma educação melhor? Lógico que tem que ser. Mas eu não sou uma figura política, eu não vou brigar por isso, não é o meu papel. Cara, é uma questão de se libertar. A política, quem é a política? É muita gente. Não existe a política. Não existe, é a minha família e eu. Qual é a outra opção que eu tenho se não ser positivo, cara? Pô, eu tô no meio do caos da miséria aqui. Isso aqui eu já conheço, eu já sei que não me representa como objetivo de vida. Qual é a outra opção que eu tenho? Queridão, boa tarde, licença.
Trident, Mentos, House. Tá de boa? Tamo junto. Minha querida, certeza? Olha lá, hein? Tenho minha bicicleta. Minha bicicleta é roubada. Mentalidade de umas pessoas. Cara, que horrível, perdi minha bicicleta. Esse cara é um desgraçado, me roubou. Um outro tipo de mentalidade. Poxa, talvez é Deus me livrando, cara. Poderia sofrer um acidente com essa bicicleta. Eu acredito que Deus está acima de tudo, no controle de tudo, e sem Ele nada sou. E eu acredito que tem minha parte a fazer aqui na Terra. Então, abaixo de Deus, eu tenho uma grande responsabilidade com os meus resultados e com o meu sucesso. Uma sociedade que se pauta por esses, digamos, princípios, sucesso e felicidade, ela já é uma mentira. Essa mentira capitalista que promete sustentabilidade, sucesso, felicidade e, eventualmente, um presente no céu depois. É um engano. E talvez a saúde signifique, inclusive, abrir mão desse desejo de sucesso midiático que a gente tem na atualidade. Essa coisa meio Nietzsche, né? O ser humano é mau, vontade de poder, dominação. Não acho. Acho que a gente precisa sim acreditar que é possível construir um outro mundo e a gente pode chamar isso de uma positividade, que eu defendo uma positividade, mas ela é um meio para uma finalidade que é de mobilização e de ação coletiva. É a ideia de que sim, é possível viver na sociedade sem racismo, sem machismo, sem exploração, sem LGBTfobia, que o ser humano é capaz de não discriminar, de não odiar o outro por ver num semelhante um outro. Fácil não é, mas é possível. Queridão, Trident, Mentos, House. Fala, querido. Trident, Mentos.